A raça alienígena que caça por diversão tá de volta. Na verdade, a gente acompanha ela lá no passado, vindo aqui para a Terra, no novo filme da franquia do Predador, O Predador: A Caçada. E dessa vez, quem vai enfrentar o Predador, pro desespero de alguns, é uma jovem mulher nativa americana. Então, se vocês querem saber qual é a minha opinião sobre o filme, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. O Predador: A Caçada é um filme de 2022 dirigido pelo Dan Trachtenberg, que também dirigiu Rua Cloverfield 10 e um episódio de Black Mirror. Esse filme se passa em 1719, bem antes do que a gente está acostumado nos filmes do Predador, e nele a Naru, uma indígena Comanche que busca ser reconhecida como grande caçadora pela sua tribo, ela encontra alguns rastros suspeitos e decide investigar quem é o dono daquelas pegadas. E nessa jornada ela vai ter que lidar não só com os colonizadores brancos, mas com essa grande ameaça que chegou na Terra. Eu sinto que aqui em Predador: A Caçada eles fizeram um bom trabalho de adaptar a mitologia e a história do Predador para um filme que tem mais a ver com a época que ele está sendo lançado. E isso até faz sentido se você for pensar na franquia. Porque, por exemplo, o primeiro Predador, que é lá de 87, ele tem características muito fortes de filme de ação dos anos 80. Já o Predador 2, ele tem marcas bem fortes de filmes de ação dos anos 90. O Alien vs Predador, que a gente também fez vídeo, ele é bem marcado ali de filme dos anos 2000. E não tinha como ser diferente aqui com o Predador: A Caçada. Eu sinto que eles conseguiram trazer essa mitologia, ainda fazer coerência com a história do Predador, com alguns elementos diferentes. Aqui a gente vai ter um filme no início de um ritmo mais lento, com uma preocupação também na fotografia, da paisagem. A gente tem muitos planos gerais para a gente ver todas aquelas belezas naturais daquelas planícies, assim como a gente tem muitos planos de cima para baixo, em que a gente está vendo o movimento das pessoas, o rastro mesmo que as pessoas e os animais vão deixando na paisagem, até fazendo essa ligação com a habilidade da Naru de ser uma rastreadora. No início do filme a gente vai acompanhar não só a rotina dela, como toda a rotina e o cotidiano da tribo ali também. E o filme ele é falado majoritariamente em inglês, mas eles também colocam algumas palavras do vocabulário da língua comanche aqui também, o que é interessante. Mas eu fiquei me questionando se o filme fosse todo na língua comanche, se ele não ia ser até mais imersivo e interessante. Como acontece no filme Apocalipto, do Mel Gibson, que retratam tribos de nativos americanos, só que ali da área de onde é o México agora, que é todo falado no dialeto maia. Mas essa diferença desses elementos do filme, ele não quebrou a mitologia do Predador ou as características principais do personagem ou de uma história do Predador como a gente está acostumado. Logo, ele não deixa de ser um filme do Predador, ele só tem uma outra roupagem. Inclusive, esse filme tem uma ligação direta com o Predador 2, né? Quem assistiu o Predador 2 inteiro já sabe do que eu tô falando. E outras ligações são muito legais, como quando eles usam as frases de efeito que a gente está acostumado na franquia toda também. E acho que talvez algumas pessoas podem não ter gostado das mudanças no design do Predador, ou mesmo da questão dele ter tecnologias diferentes, né? Mas eu acho que faz sentido pensando que a gente está tratando de 4 séculos antes do que a gente está acostumado a ver o Predador, né? Então eu acho que até criou uma história a mais pro personagem. E aqui, como em todos os outros filmes da franquia, a gente tem em vários momentos eles demonstrando aquela lógica do ciclo de presa e predador. E é muito interessante pensar que aqui, dentro dessa lógica, também entraram outros animais que não os seres humanos. Assim como também tem a lógica de humanos explorando humanos também, né? Que nos outros filmes também aparece, e aqui fica ainda mais claro na questão dos colonizadores brancos, exploradores, na relação deles com os indígenas. E a protagonista, a Naru, vivida pela Amber Midhunter, é uma jovem indígena, uma jovem mulher, o que tem causado alguma polêmica com algumas pessoas por ela não ser um homem musculoso como a arma. Mas obviamente para mim isso não é um problema, mas alguns detalhes da personagem não me agradaram tanto, como uma certa falta de carisma que eu senti nela e a falta da explicação da motivação inicial dela para ela querer ser uma caçadora. Acho que faltou um pouco de força ou uma explicação de uma história para essa motivação.
Claro que na vida real isso não precisaria ter um motivo, né? As pessoas têm os seus desejos, mas sendo um filme, eu acho que se a gente tivesse entendido um pouco mais essa motivação dela para querer ser uma grande caçadora, o filme ficaria um pouco mais coerente. Quando você pensa, por exemplo, num filme da Mulan, a motivação dela para querer ir lutar no exército era proteger o seu pai. Ou quando você pensa, por exemplo, na Mérida, daquele filme Valente, ela queria mostrar suas habilidades porque ela não queria casar. Acho que faltou dar mais esse respaldo para essa motivação. Mas o filme também dá outros elementos dessa relação dela com as pessoas da tribo, com o fato dela não ser respeitada nem com seus conhecimentos medicinais ali das ervas também. E se não existe uma motivação tão clara para ela querer ser a caçadora, por outro lado, o filme ele deixa muito claro o motivo dela querer ir atrás do predador. E as habilidades que ela tem também são justificadas pelas questões de como ela era uma boa rastreadora e como ela treinava para ser essa caçadora. Então não fica como se ela fosse uma protagonista invencível, uma protagonista que era improvável de vencer e por causa que o filme quis ela vence. Não, o filme vai explicando como, de que formas ela consegue ter essas habilidades para poder combater o predador. E além disso, ela não é uma protagonista invencível porque a gente vê ela falhando inúmeras vezes. E como isso é ruim na relação dela com a tribo e como isso faz ela não conseguir também combater o predador, porque ele não vê ela como ameaça e como ela vai tentando buscar ser essa ameaça. E eu também achei legal essa dinâmica entre protagonista feminina e um animalzinho fofo, um companheiro, né? Aqui no caso, o cachorrinho Sari, que é fofo, mas também ajuda na hora da treta, viu? E apesar do filme ele ter, em certos momentos, um tom mais contemplativo, um tom lento, ele também sabe construir tensão de formas diferentes e de forma bem eficiente. E aqui, esse filme, ele faz aquilo que eu falei que pra mim é uma das melhores coisas do filme 1, do Predador 1, que é essa questão de mostrar o Predador aos poucos também. Então a gente vai ver ele em sua forma mesmo lá pro final do filme, mas mesmo assim chega a ser aterrorizante, chega a dar aquele mistério e aquele medo. Isso mesmo a gente já conhecendo ele, hein? E nas horas de mais tensão, nas horas de mais ação, o horror também está bem presente e as cenas de ação são interessantes, são cenas que a gente consegue ver as coreografias, então elas são bem envolventes também e em certo ponto também são violentas. E contribui também com essa tensão o fato de muitas cenas serem noturnas, por exemplo, e a gente só vê a luz das tochas. O design de som, da gente conseguir ouvir todos os barulhos da floresta juntamente com o silêncio e a trilha sonora da Sarah Schachner, que eu acho que contribuiu muito aqui com todo o clima do filme. Sem falar que o filme trouxe, além do Predador, um outro protagonista que fazia muito tempo que eu não via, a Areia Movediça. Quem lembra que tinha um tempo que tinha areia movediça em um monte de filme? Então, pessoal, por mais que eu tenha sentido umas pequenas falhas na construção da personagem, no geral o filme ele conseguiu sim se conectar de várias formas, conectar a história do predador com a história dela, criou momentos de tensão bem fortes, momentos de ação interessantes, momentos de bela fotografia de paisagem, a questão dos rastros e como faz ligação com a história da Naru também. E toda a questão do ciclo de presa e predador, tá tudo encaixado dentro da mitologia do predador e das histórias que a gente está acostumado com ele. Então sim, eu gostei bastante do filme, eu acho que ele faz jus sim à franquia do Predador, tem os toques contemporâneos e tem aqueles toques do personagem fixos, que deu uma boa mescla, uma boa mistura bem interessante. Mas também quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Prey, os pontos positivos, os pontos negativos. Ah, e para quem não assistiu, não esqueçam que ele está disponível no streaming do Star Plus, tá joia? Aí se vocês não assistiram ainda, assistam lá e vocês comentem aqui comigo o que vocês acharam, tá bom? E muito obrigada por continuar comigo até o final do vídeo. Se vocês viram os outros vídeos que eu fiz sobre o Predador, também obrigada por ter acompanhado todo esse caminho até aqui. E
logo eu volto com mais filmes de ação, de ficção científica e vários outros gêneros, tá joia? Até a próxima!